que os chamados por Yahweh não eram capazes de completar. Deus chamou Abraão, Deus chamou uma nação, transformou Jacó em Israel, só que a nação judaica não era capaz de completar a chamada de Yahweh, porque se perderam, porque se desviaram, se dividiram, cada um agora cria numa coisa diferente. Havia nos tempos de Yeshua, pelo menos ali, pelo menos, que você tem que saber, 6 classes judaicas. De tanto que se dividiram, haviam muito mais, mas as principais classes judaicas, no mínimo 6, que se dividiram em pensamentos, tá? Em pensamentos. Então, Yeshua veio para unificar aquilo que tinha se dividido. Ó, nos tempos de Cristo, deixa eu colocar aqui para você, isso aqui é muito bom para o seu entendimento. Então, nos tempos de Cristo, haviam 6 classes judaicas, no mínimo. Vou falar de 6, vai. 6 classes judaicas. 6 classes judaicas. Isso é no mínimo. Eu não vou citar todas porque tem muito mais. Mas vamos ver se eu lembro aqui. 6 classes judaicas. Primeira, ó, os fariseus. A primeira classe judaica era os fariseus. Eram os detentores da lei. Então, eles detinham a lei. Eles detinham a lei. Detentores da lei. Os fariseus. A segunda classe judaica, vamos colocar aqui, ó, os saduceus. Anota aí. Primeiro, fariseu. Segundo, o saduceu. Terceiro, os essênios. Ó. Essênios. Quarto, os herodianos. Quinto, fariseu, saduceu, essênio, herodiano, samaritano. Vamos colocar mais um aqui. Fariseu, saduceu, essênio, herodiano, samaritano e o zelote. Ó, vamos pôr aqui, zelote. O zelote. Então, no tempo que Yeshua se revela à humanidade, o judaísmo, o povo de Deus, tinha dividido em várias classes judaicas. Hoje tem prosélito, tem judeu por descendência, tem judeu prosélito, tem judeu cristianizado. Então, se dividiu. Ó, esse aqui é o mínimo. Eu só coloquei 6 porque se for colocar muita coisa aqui vai dar. Então, se você guardar esses 6, que o curso é o básico. Então, o aluno de teológico, ele tem que saber no mínimo desse básico aqui, tá? O mínimo. Os fariseus, saduceu, essênio, herodiano, samaritano e zelote. Eram as classes que tinha ali no período que Yeshua se revelou, que encarnou, não reencarnou, encarnou, se fez carne. Então aí Yeshua se revela como Deus, e aí tinha os fariseus, e essa classe judaica, eles tinham conhecimento monoteísta, só existia um único Deus. Agora imagine Jesus, só tendo o monoteísta, e já se dividiram, porque os fariseus eram os detentores da lei, né? Os saduceus, eles eram opositores, ó, os saduceus eram opositores aos fariseus. Então, os fariseus não acreditavam em culto aos anjos, os saduceus faziam culto aos anjos, reverenciavam anjos, eram opositores aos fariseus. Então, o fariseu queria uma coisa, o saduceu já, não, o negócio é outra, e era aquele pé de guerra. Aí tinha os essênios. Os essênios já eram contra os fariseus e contra os saduceus. Ele era contra os fariseus e contra os saduceus. Os essênios não, nós já vamos viver no deserto, porque vocês estão cobrando aí para fazer batismo, vocês estão cobrando dinheiro no templo, nós não concordamos com isso, a salvação ela tem que ser pela graça, não temos que impor preço para a salvação. Então havia uma indiscrepância, né, dentro da religiosidade, e os essênios se dividiram e foram morar para o deserto. Eu estou fazendo uma explicação bem rasa. Eu quero que você entenda. Não adianta eu explicar, complicar, que você não vai entender. Então, estou dando uma explicaçãozinha rasa
para você já ir se familiarizando. Você tem que se familiarizar com isso, ok? Então, os essênios, que eram contrários ao saduceu, contrário aos fariseus, olha a confusão aí. Aí tinha os herodianos, que eram casados com o Estado, ó, esse camarada aqui era casado com o Estado, né? Os herodianos eram casados com o Estado, era uma classe judaica que trabalhava para Herodes. Então eles eram lá os colaboradores de Herodes. O negócio deles era o Estado, ter aí um bom local, ter aí uma casinha boa, poder trabalhar a favor do Estado, não vamos entrar em atrito, estamos a favor do Estado. Então tem os herodianos. Depois vinham os samaritanos, que eram rejeitados por todos, ó. Que eram rejeitados por todos. Os samaritanos eram os desprezados, né? Raça misturada, porque não eram mais puros, perderam o caminho. No período lá nós falamos da divisão do reino, os assírios que tomaram conta de Samaria, aí trouxeram pessoas de outros povos, fizeram enfraquecer, enfim, é outra história. Mas eles eram desprezados, já, se você assistiu às outras aulas você vai saber sobre isso aqui. E depois tinha o Zelote. O Zelote aqui já era os como é que eu posso dizer? Isso aqui era os petistas. Esse aqui eram os invasores de terra. Isso aqui eram os briguentos. Vamos colocar aqui, ó. É os da briga. Isso aqui é o das brigas, né? O Zelote, qualquer coisa, os Zelotes já queriam fazer o exército, já queriam guerrear, eles já queriam que Jesus reinasse literalmente, estavam esperando meio, não, nós vamos entrar em guerra, puxa a espada. Esses aqui são os guerreiros. O Zelote, o negócio deles é brigar, é fazer, vamos fazer aqui, como é que se diz? Uma politicagem, né? Quando na empresa, me fugiu o nome, né? Vamos fazer lá. Então, eles eram os do contra. Eles brigavam, o negócio deles já era mais através de briga, considerados os guerreiros. Então, tinha os zelotes. Então, olha o judaísmo, como que estava. Aí vem Yeshua, e Yeshua tem que conviver com isso aqui tudo, ó. Yeshua tem que conviver com isso aqui. Então, Yeshua pega um povo que foi chamado por Yahweh, e esse povo estava desse jeito, estava lá dessa confusão. Então, irmãos, não é fácil. Agora, como é que esses camaradas iam acreditar que Yeshua era Deus? Ah, meu irmão, aí os apóstolos é dado como doido, que Yeshua ele era uma falácia, eles tentam provar que Yeshua não é Deus, tá? Então, você tem que entender isso aí, você tem que procurar saber esses contextos que aconteciam na época, tá bom? Tá dando para entender aí? Depois, irmãos, qualquer coisa, dá um alô aí, dá um sinal de vida. Então, havia esses indícios, como já falamos, os indícios da unicidade, que Deus é único, só existe um Deus. Aí nós chegamos no Novo Testamento e a revelação através do nascimento de Yeshua. Mesmo Yeshua participando aqui no Antigo Testamento, mas ninguém conhecia Yeshua. Há uma revelação de Yeshua à humanidade. É o ponto em que Yeshua se desnuda da sua divindade e se faz como homem para habitar conosco. Olha aí. Olha o que Yeshua fez. Pronto, vamos ler aqui. Filipenses. Essa passagem é linda, meu irmão. Essa passagem aqui é gloriosa. Ó, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Olha aí, a partir do verso 5. Deixa eu marcar aqui. Ó. Anota aí, ó. Filipenses. Não, eu estou com Filipenses. Meu Deus. Filipenses, capítulo 2, do 5 em diante. Filipenses do capítulo 2, do 5 em diante. Olha o que diz aí. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para aí. Ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha aí. Que sentimento? Que sendo em forma de Deus, olha o que diz o texto. Sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha aí, sendo em forma de Deus. Em forma. Quer dizer, ele era Deus. Ele era Deus. Sendo em forma de Deus. Eu quero te falar aqui o seguinte, eu parei aqui, porque essa forma que está escrito ali, está escrito em grego, né? E ali está escrito em grego, está escrito morfo. Morfo, que é forma. Que é um morfo. Forma. Mas existe outra palavra para falar sobre forma também. A outra palavra é schema. É schema. Então existe morfo e schema, que é traduzido por forma. Existem duas palavras gregas, morfo e schema, que pode ser traduzido por forma. O morfo, a palavra morfo, ela é quando é uma característica de algo que seja o que é. Então, aqui é que seja o que realmente é, o que é, tá? Então, esse morfo é a forma do que realmente é, não tem diferença. Então, é uma forma do que realmente é. Já o schema, que pode ser traduzido por forma, o schema já é uma aparência superficial. Então, aqui não é real. Aqui pode ser uma aparência, aparência superficial, superficial, ok? Superficial, ou seja, que aquilo que aparenta ser não é como é o original. É apenas uma forma superficial do que pode ser, do que pode representar. Só que no grego, ali no original, está escrito morfo, né? Que sendo em forma de Deus, ou seja, ele é o que ele realmente era. Não é dar uma ideia de que ele tomou a forma de algo que talvez ele não era. Não, ele toma uma forma e essa forma era o que ele era realmente. Era uma forma de Cristo que já existia na eternidade. Agora que é complicado, né? Mas vamos devagarinho. Então, aqui, olha o que diz o texto. Então, aqui nós estamos vendo o texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha, irmão, se é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então o texto está nos dando a entender, o texto está nos dando a entender que Yeshua tinha sentimentos antes dele encarnar como homem. Está falando de um sentimento que ele tinha na divindade. Então está falando de sentimentos. O que é sentimento? Sentimento é uma das características de uma personalidade. Intelecto, sentimento e vontade. Se nós formos analisarmos, vamos achar versículos que vão mostrar a personalidade de Cristo. Por exemplo, Cristo quando chega no templo, ele faz o chicote, expulsa, ele não ficou irado? Cristo tinha personalidade. Não tem como você tirar a personalidade de Cristo. Cristo é uma pessoa, ele existiu, real, mas só que Yahweh também tem personalidade. Então, se a alma é pessoa, é o verdadeiro eu, se a alma é a sede da personalidade, do caráter e do temperamento, então existe ali a alma de Cristo. Então, Cristo é uma pessoa. Então, aí nós temos a pessoa temos aqui a pessoa de Yahweh e temos aqui a pessoa de Yeshua. A pessoa de Yeshua, que se diz ser Deus. Só que esse Yeshua, que está aqui revelado ele tem vamos dizer, um relacionamento com o Yahweh. Ele demonstra para os seus discípulos esse relacionamento com o Pai, né? Ele ora dizendo ao Pai: passa de mim esse cálice, mas contudo, se não for possível, se faça a tua vontade. Então nós conseguimos, ao lermos a Sagrada Escritura,
enxergarmos este relacionamento da pessoa de Yeshua com a pessoa de Yahweh. Então, existe esse relacionamento de Yeshua com Yahweh. Em todo o Novo Testamento nós vamos ver esse relacionamento. Tá me entendendo? Nós vamos ver esse relacionamento. Deixa eu continuar aqui. Olha a Bíblia aí. Nós estamos aqui, Filipenses 2:5. Olha aí. Filipenses 2:5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo em morfos de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação, né? De ser igual a Deus, ou achar que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Olha a ideia que o texto dá. O texto nos dá essa compreensão de que Yeshua é uma pessoa e que Yahweh é outra pessoa. Olha aí. Mas a si mesmo se esvaziou, ou seja, abriu mão da sua divindade. A si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, aí nós vemos um Deus que existia na eternidade, que tinha a mesma essência, um Deus da mesma essência de Yahweh. E aí você vai ver essa essência em João, capítulo 1, né? Em João, olha aqui. Deixa eu ver aqui, olha aqui, João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava, esse ele está se referindo a uma pessoa, é o Verbo. Quando eu digo ele, eu estou me referindo a outra pessoa. E ele estava no princípio com Yahweh. Aí, ele estava no princípio com Elohim, né? Que é Deus, ou Elohim, pluralidade. Por que pluralidade? Porque ele estava lá. Então tinha uma pluralidade. Mas eram dois deuses? Não, é um único e verdadeiro Deus. Não existe dois deuses, é um só. Mas nós estamos vendo aqui que há uma demonstração de uma outra personalidade por nome Yeshua, que estava em Deus, não era com, né? No sentido de separado, mas estava no seio, né? Quando ele se refere aqui com, está no seio, No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele estava com Deus no sentido de ele estar com Deus, mas não do lado, porque ele era Deus. Então, ele era da mesma essência. Então, nós já estamos vendo aqui um único Deus, uma única essência, Espírito, com duas personalidades, a personalidade do Pai e a personalidade do Filho. Eles estão lá. E aí o Filho, ele encarna, toma forma, uma forma que ele já tinha no seio do Pai. Nós vamos estudar, nós vamos falar sobre imagem e semelhança, tá? Nós vamos falar sobre imagem e semelhança, não se preocupe. Eu só quero que você entenda que quando nós citamos trindade, as pessoas querem achar a palavra trindade, mas a palavra trindade ela não está na Bíblia. Ela é apenas um conceito formado por ideias formuladas por textos bíblicos que dão a entender essa triunidade de Deus, Então, é um ponto que não deve ser ignorado. Muito pelo contrário, tem que ser lapidado. Então eu estou te dando algumas bases, porque mais para frente nós iremos lapidar esses pensamentos e essas compreensões. Mas se você não tiver todas essas compreensões que estamos falando, vai ficar difícil nós trabalharmos. Então eu estou te dando hoje uma pedra bruta. Olha, escute aí. Você está fazendo o básico em teologia, então você está recebendo uma pedra bruta e essa pedra, nos níveis que nós avançaremos, essa pedra será lapidada até virar um diamante de grande valor na presença de Deus. Volto a repetir, ninguém constrói uma casa comprando primeiro o piso, a cerâmica,
comprando primeiro os detalhes de enfeitamento da casa. Não, eu vou começar pelo acabamento, eu vou comprar os acabamentos, eu vou comprar isso, eu vou comprar a lâmpada, eu vou comprar... Não, primeiro você vai investir no alicerce. Porque não adianta, meu irmão, se você não investir no alicerce, se você não fazer o alicerce, você vai pôr a casa, você vai ornamentar, depois de ornamentado, ó, vai tudo pro chão. Porque o alicerce ficou frágil. Então vamos trabalhar essas questões, por enquanto, vamos trabalhar essas questões na sua primazia, na sua simplicidade e devagarinho na base. Depois nós iremos, então, florear, lapidar e melhorar esses princípios que já foram implantados, que você vai aprender a enxergar com outros olhos. Então tem pessoas que querem começar de cima para baixo e aí ele não entende, se perde, né? Você acha que um mestre em teologia, ele estudou 6 meses para entender? Não, meu irmão. Às vezes você quer entrar em debate ou até mesmo em esclarecimento com pessoas que estão em níveis bem avançados, que vão falar coisas que você não vai entender. E aí você fica perdido. Por quê? Porque você não trabalhou na base. Então, aproveite esse curso, aproveite esse momento que nós estamos proporcionando, né? Esse nosso projeto Teologia para Todos, onde estamos iniciando, dando uma base para que você possa ter um princípio de compreensão, e aí sim, posteriormente, nós iremos trabalhar, lapidar todo este conhecimento que você está recebendo aí. Tá bom, meu querido? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tá? Então nós estamos falando sobre Cristo, né? E alguns versículos que citam Cristo como Deus. Por exemplo, ó, Jesus, em Lucas, no capítulo 12, o versículo 8 e o versículo 9, Jesus ele cita os anjos como se fosse dele. Ele fala, os anjos como se fossem meus. Ele fala, porque se eu der ordem, os anjos vão cumprir, né? Os meus anjos. Em alguns momentos ele fala os anjos de Deus. Em alguns momentos ele fala os anjos de Deus. E depois ele cita os anjos como se fosse dele. Então ele demonstra uma autoridade que ele também tem sobre os seres angelicais, que somente Yahweh poderia ter. Então Cristo se coloca num patamar da mesma essência da divindade. Ele mostra isso. E nós não podemos também descartar indícios na Bíblia que nos mostra também a essência da divindade do Espírito Santo. Nós não podemos deixar isso sobre a deidade do Espírito Santo. Olha, ninguém pode tirar a deidade de Yeshua. Agora, existe aqueles conceitos que nós falamos, que eles retiram a deidade de Yeshua. Né? Os unicistas, eles retiram a deidade de Yeshua. Né? Os politeístas. Então, existem algumas observâncias que retiram a deidade de Yeshua. Então, olha aqui a palavra de Deus. Ó, em Atos capítulo 5, vamos ler aqui. Atos. Isso aqui é muito profundo, irmão. Atos, primeiro nós estamos entendendo sobre a deidade. Já entendemos a deidade de Yahweh, vemos a deidade de Yeshua revelado no Novo Testamento, e como eles não conheciam o Filho de Deus, porque aqui é quando o Filho de Deus ele se revela à humanidade. Nenhum homem conhecia Yeshua como Filho de Deus ou como uma divindade. Ninguém conhecia. Então ele se revela a divindade. Olha aí. Então temos aí Yeshua. Agora, Atos capítulo 5, olha o que diz aqui, o versículo 3, olha o versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Por que você deixou Satanás colocar no seu coração para mentir contra o Espírito Santo? Olha aí. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder?
porque planejasse isso no teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Olha o que ele diz. Então vamos entender isso aqui. Nós vemos aí então, quando Pedro, acontece aquele episódio de Ananias mentir para Pedro sobre a venda de um bem, mas não é isso que nós queremos pleitear neste momento, não é o valor, a venda, se ali fazia parte de dízimo, se não fazia, esses assuntos nós iremos tratar em outras matérias, mas o que nós queremos aqui entender como Pedro se refere ao Espírito Santo com uma autoridade tão grande como exercendo a mesma autoridade de Deus, porque ele fala assim, ó, por que Satanás colocou no seu coração para mentir ao Espírito Santo? Aí depois ele vai dizer, não mentisse aos homens, mas a Deus. Então ele coloca o Espírito Santo no mesmo patamar de Deus. Então aqui nós temos a atuação do Espírito Santo. Temos a atuação do Espírito Santo após a ascensão, né? A ascensão aos céus de Yeshua. Vemos agora a participação plena do Espírito Santo, e o Espírito Santo como uma pessoa, porque mentiu para ele. Então ele podia detectar a mentira. Então quer dizer que se ele mentiu o Espírito Santo ele pode detectar que você mente. Então ele raciocina, ele tem intelecto. Olha aí. E ele coloca o Espírito Santo no mesmo patamar de Deus, porque ele não mentisse aos homens, mas mentiu a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Olha como isso vai, meu irmão. Agora, olha aqui. No Evangelho de João, no capítulo 6. No Evangelho de João, capítulo 6. E vamos lá, João 16. João capítulo 16, o versículo 8 ao 11. João 16, do 8 ao 11. Me acompanha aí, irmão. João 16, do 8 ao 11. Vamos abrir aqui, João. Evangelho de João. Anota aí no caderno aí. João capítulo 16. Vamos abrindo aqui. 16. E do 8 ao 11. Olha o que diz o texto. Quando, Jesus falando, quando ele vier, quando ele vier, Jesus se referindo a ele, esse ele aqui você já sabe que é o Espírito Santo, o Consolador. Quando ele vier, quando ele vier, eu estou aqui, não estou? Mas quando ele vier, que ele vai vir, Jesus se referindo à pessoa do Espírito Santo, como uma outra pessoa, senão ele vai, quando eu voltar, eu vou lá ao Pai e vou voltar. Porque se Cristo, se Yahweh, o Espírito Santo é uma força ativa, uma manifestação de Yahweh, então Yeshua não usaria essas palavras. Quando ele vier, tratando o Espírito Santo como uma pessoa, com uma personalidade diferente da dele, ou uma pessoa sendo uma pessoa diferente da dele. Olha o que ele diz aqui, olha aqui no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então ele vai convencer o mundo do pecado, porque eles não acreditam em mim. Então ele, quando ele vier, ele vai convencer do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Aqui nós vemos um relacionamento que Yeshua está dizendo que eu vou para o Pai, eu vou para o Abba, né? Abba Pai, eu vou para o Abba. Então eu vou para ele e ele vai vir. Então quando ele vier, ele vai convencer do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai. Olha aí, isso aqui está bem claro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
Olha o que Yeshua, eu ainda tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Meu irmão, como é que Deus, Yahweh, ia se revelar se nós não podemos suportar? Nós não podemos suportar, irmão. Tem coisas que nós não vamos entender. É mistério, porque nós não podemos suportar toda a revelação de Yahweh. Esse mistério de Yahweh na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Nunca ninguém vai esgotar isso, meu irmão, porque nós não podemos suportar. Vai comendo isso aí, pelo amor de Deus. Entenda. Não é esse negócio de trindade, não é paganismo, não. Há um conceito, há uma certa base para isso. Agora, cada um defende aquilo que acredita. Mas se nós falamos da trindade, é porque há sinais em texto sagrado, há vestígios nas escrituras que nos mostra esse relacionamento da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Mas não existe três deuses, é um Deus só. É uma essência só. Uma essência, um único Deus, que é composto por pessoas. Então nós chamamos isso aqui de um único Deus, triuno. É difícil de entender isso, irmão. É difícil, tá? E eu vou dizer mais. O Espírito Santo não te revela agora porque não podeis suportar. Eu vou usar as palavras de Yeshua, as minhas palavras. Eu não revelo mais, eu tenho muita coisa para dizer, mas não digo mais porque não pode suportar. Tá? Então não pode suportar. Olha aí. Então vamos aqui devagarinho aqui. Né? E há outros indícios. Quer ver um indício forte? Deixa eu mostrar aqui um indício forte. 1 João, olha aqui. 1 João, vamos lá para 1 João. 1 João, abre a sua Bíblia aí. 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 5, o 7 a seguir, vamos lá. 1 João, capítulo 5, olha aí. Eu vou ler o 6, né? O 6, olha o que diz o 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Yeshua, o Cristo, o Christus. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha o versículo 7. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Olha aí. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Os três são um. Agora, entenda quem quiser entender. É complicado isso aí. Então, existe vestígios, existe uma compreensão que às vezes pode levar-nos a entender. Agora, nós somos falhos? Somos. Poderemos tirar uma interpretação errada dos textos? Podemos. Mas podemos também tirar uma compreensão que seja lógica e correta? Também podemos. Então, quem pode discutir uma coisa dessa? Então, você tem que se apegar naquilo que te faz permanecer numa verdade dentro de um conceito que não vai ferir nenhum princípio de Deus. Então nós vemos que há essa possibilidade. Agora o próprio Yeshua disse: eu tenho mais coisa para vos dizer, mas eu não posso dizer porque vocês não podem suportar. Então nós temos que entender que Yahweh, ele se revela antes no Antigo Testamento. E Yeshua se revela no Novo Testamento. E quando Yeshua ascende aos céus, então o Espírito vem
para nos dar a entender as revelações de Cristo, de Yahweh, de este Deus único que é tudo. Mas como que nós vamos entender isso aqui, irmão? Primeiro que isso aqui, primeiro que essa triunicidade de Yahweh, de Yeshua e do Espírito, isso aqui é transcendente e imanente. Então, quem subiu ao coração de Deus? Quem pode entender a mente de Deus? Se o próprio Yahweh diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, como entender isto aqui? Como entender? Deu para entender, meus irmãos? Então, aqui eu estou dando para os amados, para você, aluno, que está abrindo a janela do conhecimento, eu estou te dando uma estrutura, um caminho que vai ser trabalhado, vai ser lapidado nos níveis que nós formos subindo deste curso glorioso que nos revela a pessoa de Yahweh, que nos revela a pessoa de Yeshua e a pessoa do Espírito. Então nós vamos devagar, tá? Então estamos aí, estamos indo devagarinho. Estamos indo devagarinho. Olha, alguns indícios. Nós encontramos essa triunicidade, que a Bíblia nos dá a entender quando você lê Gênesis 1, 26. Né? Em Gênesis 1, 26, você vai ver escrito lá, né, que façamos o homem à nossa imagem. Já dá uma ideia de pluralidade. Ali então existe uma pluralidade. Existem deuses? Não. Existe um único Deus verdadeiro, mas existem uma triunicidade de pessoas. Existem 3 pessoas trabalhando, exercendo uma criação. Façamos. E ali não tem como, irmão, não tem como, nem o judeu consegue negar esta palavra na pluralidade que está ali. Não tem como negar. Pode tentar explicar, mas não pode negar. Aí temos Isaías capítulo 6, versículo 8. O que Yahweh revela para Isaías? Olha o que ele diz. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E a quem enviarei? Quem há de ir por nós e a quem enviarei? Então, quando ele fala quem há de ir por nós, então ele dá a entender, né, para a nossa mente tão pequena, que ali o nosso Yahweh não estava sozinho. Tinha mais pessoa com ele. Pessoas que faz parte da divindade. Nós temos também, usando o triuno, usando o triuno na fórmula batismal de Mateus 28, que nós iremos trabalhar mais na frente. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, onde nós vemos a bênção paulina. A bênção paulina. Vemos ali também a bênção na triunicidade de Deus. Nós vemos também a dinâmica entre eles. Então nós conseguimos, nas leituras da Bíblia, irmãos, contemplarmos esses preceitos que vai nos gerar um conceito da Trindade. Então não é porque não está escrito Trindade na Bíblia que não exista esse conceito. Esse conceito existe. Podemos dizer que é uma base do cristianismo. Nós iremos trabalhar se esse conceito foi inventado, se esse conceito foi enxertado, se foi ali no Concílio de Nicéia. Nós vamos entrar nesta área mais na frente. Então, entenda que não é também uma interpretação muito louca assim, não. Não é muito louca, não. Existe base, tem outros conceitos que também têm base bíblica, e tem conceitos que vão ser debate por muitos e muitos e muitos anos, porque o homem não pode entender. Aí fica nesses debates sem contexto, debates que não traz revelações de espiritualidade, que não trazem a presença de Deus e que ficam colocando pesos e julgos sobre as pessoas. Então nós iremos trabalhar isso futuramente. Deu para entender, meus amados? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver aqui algo aqui muito maravilhoso. Deixa eu passar um outro conceito para vocês. Então,
eu estou passando aqueles conceitos, daqueles temas que eu disse que nós iríamos abordar, eu já estou abordando os temas no decorrer desta aula. Então, vamos agora só esclarecer um pouco mais como a revelação aparece sobre a pessoa de Yahweh. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos dividir aqui o nosso quadro. Vamos dividir aqui. Se quiser dividir, se divide. Faz uma folha no caderno aí. Dá uma dividida. E vamos colocar aqui, ó. Pai, Yahweh, né? Pai Yahweh. E aqui nós vamos colocar Antigo Testamento. Coloca aí. Pai Yahweh, Antigo Testamento. Aí vamos colocar aqui filho, coloca aqui Yeshua, né? Yeshua, vamos por aqui Novo Testamento. E vamos colocar aqui o Espírito Santo, ó. O Espírito Santo, vamos colocar assim. E vamos colocar aqui, ó, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então vamos começar por assim. Então vamos colocar aqui. Antigo Testamento, Yahweh. Novo Testamento, o Filho, Yeshua. E Antigo e Novo Testamento, o Espírito Santo. Porque o Espírito, no Antigo Testamento é o Espírito de Deus. E no Novo Testamento, o Espírito Consolador. Então o Espírito, ele estava revelado no Antigo Testamento. Porque já tinha o mover do Espírito desde Gênesis, como revelado. Mas Yeshua, ele é revelado quando ele nasce. Então, ninguém conheceu Yeshua no Antigo Testamento. Então, por isso que eu coloquei Antigo e Novo Testamento no Espírito Santo, Novo Testamento no Yeshua e Antigo Testamento em Yahweh, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui para você. Faça aí a sua marcação. Então, vamos colocar aqui, ó. O Pai, olha como é distinto. Agora nós vamos colocar distinto. O Pai, Yahweh, ele é colocado como juiz. Então temos aqui o Pai, ó, juiz. Tá? O Pai juiz. Aí temos aqui Salmo, Terrilim 9, 8. E o Terrilim 7, do 11 ao 13. Anota aí. Tá? E o Filho, Yahweh, é o juiz. E o Filho, ele é o quê? O advogado. Ó, aí temos aqui o Filho, advogado. E o Filho é advogado. Advogado. Aqui é 1 João. 1 João 2:1. 1 João 2:1. Então temos aqui Salmo, 1 João. Advogado. E o Espírito Consolador, aqui ele é o Consolador. Ó. Consolador. Aqui o Espírito Santo, ele é o Consolador. João 16:7. João 16:7. Olha aí. Então nós temos aí, né? Consolador aqui. Novo Testamento. No Antigo Testamento ele estava atuando lá em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, estava atuando. No original ali nós vamos ver mais para frente em outras matérias, mas ali é como se o Espírito Santo no original estivesse chocando a terra, literalmente chocando, é o que dá a entender no original. Mas nós vamos falar sobre isso em outras matérias. Yahweh é apresentado como o Criador, ó. Criador. Anota aí. É Gênesis. Todo o livro de Gênesis. Gênesis 1. Criador. E o Filho? O Filho é o mediador. Ó. Mediador. Anota aí. É a maneira de apresentar. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Mediador. E o Espírito Santo, ele é o guia. Tá? Ele é o guia. João 16:13. João 16:13.
Coloca aí. Depois nós temos aqui Deus protetor. Deus protetor. Aí protetor é Terrilim, né? Terrilim é 91. 91. Aí temos também o supridor. Deus como supridor, que supre as necessidades, né? Aí Êxodo 16, 31, é um maná no deserto. Não só o maná, mas toda a caminhada pelo deserto, Deus foi o supridor do povo. Aí temos aqui Cristo Salvador, ó, como Salvador, 1 João 4,14. 1 João 4,14. 1 João 4,14. E o Redentor. O Redentor, Gálatas 3,13. E fala disso. Marca esse gráfico aí, meu irmão. Marca esse gráfico aí. Aí temos aqui o Espírito Santo, que é o revelador, é o que revela. Revelador, 1 Coríntios 2,10, 1 Coríntios 2,10 e Lucas 2,26. 2,10, 2,26. Então temos aí, revelador e o que batiza com poder. O que batiza com poder, no caso aqui, capacitação. É o que capacita. Capacitação. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Aí. Então temos aí. Lucas 24, 49. Então temos Antigo Testamento, Yahweh. Yahweh, ele é demonstrado como juiz, criador, protetor, supridor. Temos Yeshua no Novo Testamento, nosso advogado, mediador, salvador e redentor. E depois que Yeshua ascendeu aos céus, aí temos o Espírito Santo como consolador, guia, revelador e o capacitador, batiza com poder, capacitação. Anota aí, não há necessidade de nós lermos, então você lê esses versículos que você vai encontrar essas referências que nos traz indícios da personalidade de cada um aqui, ó. Como pessoa, eles têm maneiras diferentes de agir, cada um tem, vamos dizer assim, para que você entenda de uma maneira bem simples, cada um tem um cargo que ele exerce, uma função independente que exerce, e cada um tem uma função na qual ele trabalha, tá? Na qual ele trabalha. Então, é muito difícil entender isso aí, meus irmãos. Muito difícil. Então, é como se fosse assim, ó. Um único Deus, uma mesma essência, né? Um único Deus, santo, eterno, justo, fiel, que mais? Que tem amor, mas esse Deus que tem a pessoa do Pai, pessoa do Filho e o Espírito Santo. Então, a pessoa, este aqui é o verdadeiro Yahweh. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos eles são da mesma essência. Tá? Da mesma essência. Nós vamos ver isso melhor, nós vamos entender isso melhor, não se preocupe agora, nós vamos ver isso melhor em Cristologia, Paracletologia. Nós vamos trabalhar mais esmiuçadamente nessa questão. Então eu só estou aqui dando um inicial para a questão, nós estamos dando uma inicial para a questão, porque para entender essa questão é meio complicado, porque, por exemplo, você vai ver lá a fórmula batismal, Mateus 28, 19 ao 20, né? Onde batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a bênção paulina.
Tem outros indícios da deidade e da unidade. Quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, ó. João 10, 30. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, Cristo diz, ó, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Também você vai encontrar em João 17, 22, que ele fala que vocês possam ser um, como nós somos um. Então você vê pessoas separadas, um relacionamento, mas sendo um. Então há essa unicidade, né? E já existiam pensadores como Justino, Tassiano, que destacam a figura, por exemplo, do Sol. Como entender essa unicidade? Deixa eu apagar aqui, você já fez? Como entender isso aí? Aí o que eles dizem é o seguinte, meu irmão, ó. O que eles dizem é o seguinte. Como é que você vai entender essa questão? Ó, deixa eu dar só uma aqui para nós encerrarmos a matéria. Então nós temos aí um Deus, ó, um Deus que é composto o Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. É como se o Espírito Santo, ele é o elo de comunhão entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo une o Pai ao Filho. O Espírito Santo, ele é Espírito, né? E ele une o Pai ao Filho. E os três formam um único Deus verdadeiro. Ó, único Deus verdadeiro. Verdadeiro. Tá dando um nó na sua cabeça, mas não se preocupe não. Mais na frente nós vamos esclarecer melhor, tá? Porque você tem que ter compreensão das outras matérias. Então, o único Deus verdadeiro. Isso aqui é uma compreensão. Como eu disse, é um conceito. E o que acontece? Como entender isso? Ó, por exemplo, H2O. O que é H2O? O que é H2O? H2O é água. Olha, esse pincel tá bom, hein? H2O é água. Então, H2O é água. É água. Agora, você pega lá na sua geladeira e pega o gelo. O que é o gelo? É água, mas é gelo. Tá? Gelo é água. Você pega as nuvens, ó, nuvens. O que é que contém nas nuvens? A água, que é o estado gasoso da água, né? Aquele vapor, é o estado gasoso da água. E tem a água, ó, no seu estado líquido. E tem a água no seu estado líquido. Então, tem o líquido, tem o gasoso e tem a sólida, que é o gelo. Mas é água, não deixa de ser água. É a mesma essência nas três formas. É a mesma essência. Eu estou usando essa comparação, só que no caso de Yahweh, cada pessoa tem a sua personalidade própria. Por isso que é dito que é uma pessoa diferente da outra, porque cada um tem uma personalidade distinta, uma maneira de trabalhar distinta. Eu só estou usando isso para explicar como pode ser três em um. Vou dar agora uma ideia um pouquinho mais clara. Tassiano, né, Justino e Tassiano, na época deles, no segundo século depois de Cristo, os dois entraram com uma ideia o seguinte: eles disseram que é como se fosse o Sol e os raios do Sol. Então, você tem aqui, ó, o Sol e os raios do Sol. Os raios do Sol. O que acontece?
É como se fosse a palavra e o Pai, como se fosse Yeshua e Yahweh. Os dois são distintos, porém não podem ser divididos ou separados, né? Os dois são distintos, ou seja, o calor do sol, ele é distinto em você. Você sente o calor, mas não pode ser separado do sol. Por quê? Porque se você apagar o sol, o calor acaba. Deu para entender? Os raios do sol acabam. Para existir os raios do sol, para existir o calor, tem que ter a fonte. Tem que ter a fonte. Então, Justino e Tassiano, esses grandes pensadores já tinham em semente. Então, assim é Deus, Yahweh e Yeshua. Eles são distintos, são pessoas distintas, porém, eles não podem ser divididos ou separados. Pronto, vou dar agora mais uma interpretação para você aqui. Tá? É só para abrir a sua mente, meu irmão, para você tentar entender isso aqui. Então vamos lá. Ó. Você está olhando para mim aqui agora. Você está olhando para mim. Ó, aí você está me vendo aqui. Tá? Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu, meu triangular, mas sou eu. Aí você olha para mim. Você está vendo uma pessoa só. Você está vendo uma pessoa. Ó, uma pessoa. Só que, porém, esta pessoa aqui, essa pessoa tem, ó, tem aqui, ó, ela tem espírito, e ela tem, ó, só para você entender, alma. E ela tem alma. E o corpo físico. Espírito, alma e corpo. Mesmo que existe, nós vamos estudar os trinicistas, os dicotomistas, né? Aqueles que creem na dicotomia humana, os que creem na tricotomia. Tem uns que dizem que o espírito e a alma é uma coisa só, que ela não se divide. Nós vamos ter aula sobre isso. Só estou dando a entender. Do jeito que você me vê, você vê. Só que em mim está o espírito e a alma em mim. Então é como se Cristo fosse o corpo da divindade hoje. Porque até a revelação de Yeshua, a divindade não possuía corpo, era só espírito. E em Cristo habita toda a plenitude do Pai hoje. Então, como se Cristo fosse o corpo, o Espírito, né, e Deus. Mas é um Deus triuno. Um único Deus composto por 3 pessoas. Nós vamos esmiuçar isso em outras aulas. Isso aqui é só para tentar alargar um pouco o seu nível de conhecimento, porque nós temos que lapidar. Um diamante, para ser lapidado, ele tem que ser encontrado no seu teor bruto. Então você está tendo uma aula, você está recebendo um teor, e esse teor agora, a partir dos níveis que você for avançando, vai ser trabalhado. Então leia as tabelas que nós passamos, leia os versículos para você entender, e que Deus possa te abençoar grandemente. Tá? Os unicistas, eles acreditam no único Deus que se revela em 3 pessoas, não 3 pessoas distintas. Eles que se revelam em 3 maneiras diferentes, mas que Cristo não é pessoal, que o Espírito Santo não é pessoal, e que a manifestação de Cristo e a manifestação do Espírito Santo é a mesma personalidade do Pai, que não são 3 pessoas distintas. Então aí fica difícil você explicar o diálogo entre eles. Como é que eu vou dialogar comigo mesmo se não tiver outra pessoa para dialogar? Então é muito complicado,
Isso é um mistério e nós vamos lapidar esses pensamentos. Tá? Então eu estou te dando pensamentos para que você pesquise, para que você seja um explorador e mais na frente nós vamos esmiuçar todos esses pensamentos e tudo vai ser esclarecido. Receba aí esta palavra, que esta aula seja para que você venha a ter mais apetite para a palavra de Deus, conhecer mais e que você possa crescer no nome santo do Senhor Jesus, tá? É até interessante essa coisa, porque, olha só, olha a oração que Cristo mandou fazer. Você vai ler, eu não vou achar agora, porque já estamos encerrando, mas só para terminar. Jesus e Yeshua, ele disse assim, ó, tudo que pedirdes ao Pai, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ó, pode ler lá depois, viu? Procura aí, em meu nome. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele lhe concederá. Então, até para pedir a Deus, olha as pessoas distintas. Quer dizer, eu oro a Deus, mas eu peço a Deus, eu peço a Yahweh no nome de Yeshua. Se Yeshua é uma manifestação de Yahweh, para que orar a Yahweh pedindo no nome de Yeshua? Se é a manifestação de um único ser. Não tem sentido. Então nós vamos trabalhar isso aí, tá bom? Vamos trabalhar isso aí. Quero que você se torne um explorador da palavra de Deus. Que você possa ter em mente que nada tira o agir de Deus na nossa vida. Que nada vai mudar o agir de Deus dentro do seu ser. Que sendo pessoas, sendo 3, sendo 2, sendo 1, essa confusão, nada elimina o agir de Yahweh na nossa vida. Deus é Deus, se revela para nós. O próprio Cristo já disse que eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês não irão compreender. Então não tente compreender tudo, mas abrace a Cristo, sirva a Cristo, porque o próprio Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Yahweh. Ninguém vai a Yahweh a não ser por Yeshua. Ninguém vai a Yahweh a não ser por Yeshua. Então, se Cristo não é uma pessoa independente de Yeshua, de Yahweh, aí é diferente entender. Então, ninguém vai para Yahweh se não for por Yeshua. Mas para orar, ore a Yahweh no nome de Yeshua. Oh, glória a Deus. É difícil compreensão, irmãos. É difícil. Mas uma coisa é certa. O mover de Yeshua está na sua vida. O mover de Yahweh está na sua vida. E Ele terá um galardão preparado para nós. Amém? Deus abençoe. Que esta aula seja de grande enriquecimento para a sua vida. E não perca as nossas próximas aulas. Entraremos agora em Ramar Teologia. Vamos falar sobre o pecado, é uma matéria espetacular e aí as coisas começarão a encaixar na sua mente. Se entregue a cada dia para Cristo, se entregue a cada dia para Yeshua, porque Yahweh tem grandiosidade para fazer na sua vida. Deus abençoe, irmãos, e até a nossa próxima aula.